Você sabia que Danilo Avelar ainda é jogador do Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te trazer detalhes sobre essa história. Vou falar também sobre Antony, vai ou não trocar o Ajax pelo Bayern de Munique. Notícia que interessa bastante ao torcedor são paulino, pode render dinheiro para o clube do Morumbi. Piquerez, enfim, foi anunciado de forma oficial no Palmeiras. Por último, detalhes sobre um acordo muito próximo entre Santos e Juventus por Caio Jorge. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, aquela coisa toda que parece chata, mas é super importante para o canal do Nicola continuar crescendo. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre Juventus e Santos. Nos últimos dias, mais especificamente nas últimas horas, as conversas pela entrega imediata do Caio Jorge avançaram. A Juve topou pagar cerca de 3 milhões de euros, ou mais ou menos 19 milhões de reais, para ter o Caio Jorge por agora. Mais do que ter o atacante agora, a Juventus quer se livrar de uma possibilidade de problema na justiça no futuro. Isso porque o Santos tem alegado que, apesar de o contrato registrado na FIFA terminar no dia 31 de dezembro, existe um contrato registrado na CBF que dá ao Peixe mais 2 anos de vínculo com o atacante. A Juventus, preocupada com uma ação na justiça e com a possibilidade de uma punição pela FIFA no futuro distante, a Juventus sentou com o Santos, discutiu uma série de questões e está propensa a pagar esses 3 milhões de euros. Ainda existem algumas questões que precisam ser definidas, como por exemplo o prazo. A Juventus paga esses 3 milhões de euros à vista, parcelado, em quantas vezes? Outra coisa, o Santos também gostaria de embutir nesse acordo uma cláusula por metas. Se o Caio Jorge vingar, o Santos teria direito a um percentual. Se o Caio Jorge for para a seleção, teria direito a um bônus. Tudo isso tem sido recusado pelo clube italiano, mas virou alvo de uma conversa que vai ser definida nos próximos dias. Antes de mudar de assunto, só lembrar, informação que eu contei com exclusividade para vocês, que a Juventus prometeu pagar ao Caio Jorge 6 milhões de euros, entre luvas e salários durante todo o tempo de contrato. O Giuliano Bertolucci, que é o representante do Caio Jorge, também ficou com 2 milhões de euros de luvas não, de comissão, que é aquele prêmio pago para o empresário que faz a intermediação. Você acha que o Caio Jorge vai fazer muita falta ao Santos? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito de Piquerez, Joaquim Piquerez. 22 anos de idade, lateral esquerdo do uruguaio, mais novo reforço do Palmeiras. Vocês passaram a semana inteira, os palmeirenses, me perguntando quando é que o Piquerez seria anunciado. Eu dizia que era uma questão de dias. Nesse sábado o mistério acabou. O Palmeiras divulgou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo. Achei muito bacana a foto do Piquerez ao lado dos pais. O novo lateral esquerdo do Palmeiras fez questão de levar o pai, a mãe e a irmã ao centro de treinamento para que pudessem conhecer o novo clube dele. A atitude de um cara que tem família, que gosta de ter as pessoas próximas, enfim, foi uma atitude bacana e bem avaliada também dentro do Palmeiras. O Piquerez assinou o contrato até dezembro de 2025 e vai custar mais ou menos 3 milhões e 800 mil dólares, grana que será repassada ao Peñarol, seu atual clube. Palmeiras conseguiu um parcelamento grande, não vai ter a necessidade de fazer esse pagamento à vista no momento em que sai um gol, provavelmente na Série D do Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui com as notícias, o Piquerez chegou a dar algumas palavras de forma oficial no Palmeiras. As frases foram as seguintes, abre aspas: "É um clube muito grande e estou contente, espero estar à altura do que é esse clube, darei tudo de mim." Em outro trecho dessa entrevista, dada ao próprio Palmeiras, o Piquerez ressaltou o fato de o Palmeiras ser o maior campeão do futebol brasileiro, de ser o atual campeão da Libertadores. A ideia do Verdão, quando o contratou, foi resgatar ou repetir um modelo que deu super certo com o Vinha. Lateral esquerdo que pertencia ao Nacional, já era pretendido por clubes europeus, embora ninguém com muita disposição. O Vinha veio ao Brasil, ganhou notoriedade, ganhou ainda mais moral e foi vendido recentemente para Roma por um caminhão de dinheiro. Dessa maneira, a lateral esquerda do Palmeiras foi bastante modificada nos últimos dias. Além do Vinha, que foi para Roma, o Esteves está de partida para os Estados Unidos. Em compensação, o Palmeiras já apresentou de forma oficial o Jorge e agora também o Piquerez. Jorge pode ser utilizado numa segunda linha de meio de campo, Piquerez como lateral esquerdo e ainda tem o Renan, que é zagueiro, mas atua de forma improvisada nessa função. Bom, quero mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Começando por mais um dia de protesto, já virou praxe, quase todo sábado tem protesto no Corinthians. Dessa vez na porta do Parque São Jorge e os principais alvos novamente os dirigentes. Torcedores do Corinthians de várias organizadas chamaram o Roberto de Andrade e o Alessandro, Roberto é o vice de futebol, o Alessandro gerente de futebol, de ratazanas. Dessa vez também sobrou para o André Sanches.
o ex-presidente do clube e os torcedores exigiram que o Andrés não tenha mais qualquer ligação com o Corinthians. Foram outros também motivos desse protesto, como por exemplo a exigência de que o sócio-torcedor, no caso o fiel torcedor, tenha direito a voto. Os torcedores ainda exigiram punição ao ex-presidente André Sanches e uma reestruturação nas categorias de base. Além do protesto, a grande novidade do Corinthians nesse sábado diz respeito à manutenção do Danilo Avelar. Vocês vão lembrar, atleta que vinha se recuperando de uma contusão desde outubro do ano passado sem jogar, ele havia rompido o rompido o ligamento do joelho, estava em tratamento, fase final de recuperação, até que no dia 23 de junho, ou seja, há pouco mais de um mês, descobriram uma frase com conotação racista dita por ele num game virtual contra um companheiro, um cara com quem ele estava desafiando. Enfim, essa frase pegou muito mal, houve uma repercussão extremamente negativa. O Avelar admitiu que havia soltado essa frase, pediu desculpas, mas os torcedores do Corinthians não aceitaram. Começaram a fazer uma pressão muito grande em cima da diretoria e em cima de patrocinadores do Corinthians. Como que dizendo, vocês vão apoiar um clube que mantém um jogador que é racista? Diante de toda a pressão, o Corinthians anunciou no dia 23 de junho que estava rescindindo o contrato do Danilo Avelar. Só que o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, deu uma entrevista à Rádio Capital admitindo recentemente, nesse final de semana para ser mais específico, que o Avelar ainda não teve o contrato rescindido. Isso são, de acordo com ele, dois motivos. O primeiro, a questão física, o Avelar ainda está em fase final de tratamento. O segundo, a questão técnica, mais do que técnica, a questão financeira. Na nota, o Duílio lembra que precisaria de um acordo entre as partes. E ele deixa entender agora que ainda não se chegou a um acordo de como é que vai se dar essa rescisão do contrato. Com a lembrança de que o Danilo Avelar tem vínculo com o Corinthians até dezembro do ano que vem. O cara super bem avaliado dentro do clube, adorado por jogadores, membros da comissão técnica, diretoria. Contei para vocês na oportunidade que a diretoria era radicalmente contra a rescisão do contrato do Avelar. Só anunciou essa decisão para tentar dar uma acalmada nos ânimos, mas a julgar pelo fato de mais de um mês depois ainda não ter havido essa rescisão, começa a desconfiar da possibilidade de o Corinthians tentar de alguma maneira segurar o Danilo Avelar. Bora fechar o vídeo falando sobre Antony, atacante que pertencia ao São Paulo, vendido em janeiro do ano passado para o Ajax. Tem feito muito barulho por lá. Tem sido titular, deixou o David Neres no banco de reservas. E a grande pergunta e a especulação que surgiu nos últimos dias é sobre a possibilidade de o Antony trocar o Ajax pelo Bayern de Munique. O clube alemão sondou e se disse disposto a pagar entre 30 e 35 milhões de euros. São Paulo tem direito a 20% do valor que excedeu os 16 milhões de euros que já havia faturado quando da venda no ano passado. Então, por exemplo, se o Antony for vendido por 20 milhões de euros, em cima dos 4 milhões de diferença entre os 16 e os 20, é que o São Paulo tem 20%. Se o negócio chegasse a 35 milhões de euros como especulado, o São Paulo teria direito a uma bolada. Mas o Mark Overmars, ex-jogador da seleção holandesa e diretor do Ajax, colocou um balde de água fria nas pretensões dos São Paulinos, afirmando que o Antony não está à venda. Ainda que o comando do Bayern seja vendido e o clube alemão tem um caminhão de dinheiro para gastar para contratar o Antony, a posição oficial do clube holandês é de não vender o Antony por agora. Dá uma olhada na frase, abre aspas. O Antony está jogando conosco há apenas um ano e ainda tem muito a crescer aqui. Os jogadores que jogam no nosso clube há vários anos são os que mais estão prontos para dar o próximo passo. Sua transferência não é uma opção, fecha aspas. Então, dessa maneira, encerram-se as especulações, a menos que surja uma proposta gigante, completamente fora da realidade. Nesse caso, o Ajax poderia até fazer negociação. O Ajax é dos clubes mais duros, mais complicados de negociar jogadores, clube financeiramente saudável, que só faz vendas muito altas. Antes de encerrar de vez, só para contar que o Júlio Casares, que havia testado positivo nessa sexta-feira, foi internado num hospital nesse sábado. De acordo com o São Paulo, ele passa bem e esse cuidado médico é só para que ele possa ser monitorado bem de perto. O Júlio Casares, que já havia tomado as 2 doses da vacina e a gente torce para que ele se recupere o mais breve possível. Bom, pessoal, eram essas as informações. Agradecer a todo mundo que assistiu até o fim. Não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Assim que surgirem mais notícias, eu volto para deixar vocês bem informados. Abraço, tchau, tchau.